Feliz sábado. Vamos agora dar continuidade à nossa segunda parte do sermão. E eu acredito que Deus une propósitos, porque assim, a maior parte do que Alan falou pela manhã, eu vou também esmiuçar, só que abordando novas vertentes daquilo que foi trazido pela manhã, tá certo? O tema do nosso sermão é quando o nome dele estiver em nós. Alan abordou sobre a justiça de Deus, né? E hoje nós vamos também entrar, embora ele tenha tratado um pouquinho sobre isso, mas sobre o nome de Deus. E o quão isso é importante que tenhamos o nome de Deus em nossa fronte, certo? Nós vamos entender isso em linguagem profética, para que possamos então sermos selados para a eternidade. Eu estava ali dentro, revisando aqui o conteúdo, e escutei quando o Lúcio falou assim, que alguém pode questionar e dizer assim, mas tudo é pecado. Eu acredito que quem deve convencer o indivíduo e dizer a ele o que é ou não pecado é o Espírito Santo, porque essa é a função dele. Ele vem para convencer do pecado. E nós sabemos que a definição de pecado é o quê? A transgressão à lei de Deus. E nós sabemos que há situações, relações e outras situações da vida em que a transgressão à lei de Deus está ali. O único que nos dará capacidade de discernir aquilo é quem? É o Espírito Santo. O que eu não posso é com a mente carnal tentar persuadir e viver, né, a vida, a obediência que Deus quer, porque senão eu adentro ao fanatismo, né, ao extremismo. E aí acabo prejudicando a obra de Deus, certo? Então vamos entender um pouquinho o que significa quando nós tivermos o nome de Deus em nossa fronte. E aqui é apenas um esboço, tá certo? Eu vou trazer Bíblia, Espírito e Profecia e as mensagens de E.T. Jones, do pastor, na Conferência Geral de 1893. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 1. E diz assim: E eu olhei, e eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Então, João, em visão, ele olha e vê quem? O Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Cristo Jesus. E na visão que ele tem, ele também vê um número de pessoas, 144.000. Mas o que chama atenção nessa visão de João é que esse número de 144.000 pessoas, né, que são os salvos, eles tinham o que na testa? O nome de seu pai, tá certo? Aqui diz que ele tinha o nome de seu pai. Então, João, em visão, vê os 144.000, que eu acredito ser o grupo seleto que irá subsistir no tempo do fim, reivindicando o caráter de Deus e silenciando a acusação de Satanás, de que a lei de Deus é injusta e que ela não pode ser obedecida mesmo em carne de pecado, certo? Então ele vê. E o que chama a atenção é que esse número, ele tem o nome do seu pai escrito em sua testa. Agora vamos para Apocalipse capítulo 7. Há um texto paralelo a ele. Apocalipse 7, vamos ler do verso 1 ao 4. E diz assim: E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vi outro anjo subindo do leste, tendo ele o selo do Deus vivo, e ele gritava em voz alta aos 4 anjos aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. E eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000, de todos das tribos dos filhos de Israel. Então, paralelamente, nós vemos aqui o mesmo grupo que é apresentado em Apocalipse 14, também é apresentado em Apocalipse 7. E aqui com algumas descrições interessantes. Ele viu 4 anjos contendo os 4 ventos, certo? Eles estavam colocados nos 4 cantos da terra. O que isso representa? Que Deus está detendo. Vento em profecia significa o quê? Destruição, desolação, guerras. Então Deus colocou os 4 anjos, os 4 cantos da terra, de forma simbólica, mas a gente também pode entender de forma literal, a proteção divina. E nós sabemos que Deus pôs anjos aqui neste mundo para deter a obra de Satanás através dos homens maus. Então, com que objetivo Deus está então retendo os ventos? O que é que o texto de Apocalipse nos revela? Ele diz assim, que quando
é apresentado esses 4 anjos detendo os ventos da destruição, é mencionado que outro anjo, ou seja, um quinto anjo, ele aparece em cena, subindo do leste, e ele tinha o que em mãos? O selo do Deus vivo, certo? Em Apocalipse 14 é dito que eles é visto que os 144.000 tinha na sua testa o nome do seu pai. Em Apocalipse 7 é dito que aparece um quinto anjo com o selo do Deus vivo. E ele então clama em grande voz aos 4 anjos que haviam sido autorizados a soltarem os ventos, para que eles retessem os ventos, com um único objetivo. Eles deveriam continuar retendo, ou seja, impedindo a obra de Satanás aqui na terra, de destruir a terra, até que os servos de Deus fossem o quê? Selados nas suas frontes. Então isso significa que aqueles que irão compor o número de 144.000, existe um grupo de servos de Deus que ainda não foram selados. E aí vem a pergunta, por que não foram selados? Porque eles ainda não discerniram com profundidade a missão e o caráter de Cristo. Paralelamente a isso, aconteceu na época em que Cristo veio à Terra. Quando Jesus proferiu a destruição sobre Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, mas tudo seria derrubado abaixo. Essa profecia deveria ter sido se cumprido momentos depois da sua ascensão ao céu. No grande conflito, ela menciona que Deus reteve a destruição por mais anos, por misericórdia aos judeus que ali estavam, que discerniam o caráter de Cristo. Então, enquanto nós continuarmos não discernindo com profundidade a missão e o caráter de Cristo, Deus, então, em sua misericórdia, continua retendo os ventos até que o povo chegue a compreender por completo. E aí, então, quando nós compreendermos a obra e o caráter de Cristo na minha vida de maneira individual e coletiva, então estarei selado e os ventos serão soltos. Mas nós sabemos que a misericórdia de Deus, ela tem um limite. Certa graça de Deus será um limite. Ele não vai esperar por muito tempo. Quando a mensagem, a verdade chega, a luz da verdade chega até nós e nós recusamos, estamos colocando, ou nos postergamos em cumprir aquilo, estamos colocando a nossa alma em perigo. Então toda a luz que vem até nós, precisamos com espírito investigador, em discernir, mediante o poder do Espírito em nossa vida, aquilo que o Senhor quer nos comunicar e pôr aquilo por obra. Porque caso contrário, estaremos desabrigados e nos juntando ao grupo que será selado para a destruição. Então eis o motivo. Deus não soltou os ventos porque ainda existem servos dele que vão compor o número de 144.000 que não estão discernindo a obra e o caráter de Cristo. E às vezes essa pode ser eu e você. A verdade está chegando a nós, mas nós estamos mostrando resistência a isso. E Deus, em sua misericórdia, ainda continua retendo os ventos. E no verso 4, como nós acabamos de ler, ele menciona, que o número que ele ouviu dos selados era 144.000. Então, esses 2 textos eu mencionei com o objetivo de contextualizar de que o nome de Deus e o selo de Deus, eles estão inseparavelmente associados. Isso significa que, para que você receba o selo, você precisa primeiro receber o nome de Deus. Se você não recebe o nome de Deus, então, consequentemente, você não recebe o selo. A irmã White, num Testemunhos para a Igreja, ela diz o seguinte: nem todos os professos observadores do sábado serão selados. O que é professar? É você dizer que você pratica ou faz determinada coisa. Então, nem todos nós que aqui estamos, que dizemos que guardamos o sábado, seremos selados. E por que isso? Entre os que ensinam a verdade, ela continua, aos outros, como no caso aqui eu estou fazendo, haverá alguns que não possuirão o selo de Deus na testa. Mas qual é o motivo que levará muitos a não possuírem o selo de Deus? E ela diz aqui, eles não tinham a língua santificada, nem o coração purificado. E a língua santificada e o coração purificado está diretamente associado ao nome de Deus. É por isso que eles não recebem o selo. Os impuros não podem passar pelo crivo do Senhor, foram deixados sem o selo de Deus. Muitos estarão no campo, com o espírito não santificado. Esse campo aqui é o campo missionário, tá certo? Trabalhando na obra de Deus. Mas eles não terão o quê? O interior, a mente santificada. Mencionando a verdade em suas orações, eles oram em favor da verdade, pregam do púlpito
enquanto os seus atos contradizem o que dizem. Foi-me mostrado então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estavam escritas em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estas são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos na tua vinda e ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes. Viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas. O que significa? Esse é um grupo de adventistas que discerniram com profundidade a espiritualidade do sábado, as verdades mais profundas que Deus pode nos dar através de sua palavra. Mas eles o quê? Rejeitaram. Não está falando aqui de um grupo que entendeu superficialmente, mas aqueles que, à medida com que Deus vai dando a luz, eles vão crescendo, em algum momento eles retrocedem. E aqui eles dizem: vi que eles haviam bebido de águas profundas, tiveram um conhecimento profundo da palavra. E elameado o resto com os pés, pisando os sábados a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Nós precisamos entender a questão da observância do sábado. Aqui isso está relacionado ao nome de Deus, porque muitos estão guardando o sábado, mas não estão guardando o sábado do Senhor, estão guardando o sábado do dia da semana. E nós precisamos discernir em termos espirituais, em termos do que Deus nos revela através da sua serva e da sua palavra, o que de fato é a guarda do sábado. Porque a guarda do sábado não é simplesmente você não fazer o trabalho de 6 dias na semana, ou você não comprar, não vender, ou qualquer outra atividade secular. Está muito além do que isso. Aqui diz assim, ó: o selo de Deus dado em sua testa não é um selo ou marca que possa ser visto, mas é uma fixação na verdade, tanto intelectual quanto espiritualmente, de modo que não se pode ser abalado. Assim o povo de Deus será selado. Então, aqui ela traz a revelação de que o selo de Deus não é algo que pode ser visto, certo? Mas é algo que vai ser fixado na verdade, no intelecto e no espiritual, no interior. O selo do Deus vivo será colocado apenas sobre os que, como Cristo, podem ser chamados puros e sem culpa. O nome de Deus está escrito na mente e no coração. Então perceba que o nome de Deus está entrelaçado, associado à pureza de Cristo, certo? A pureza e santidade de Cristo. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixado sem o selo de Deus. Então, uma das características daqueles que irão serem selados é porque eles choram e gemem pelas abominações que são cometidas. Choram e lamentam pelos seus pecados, clamando a Deus por misericórdia, e choram e gemem pelos pecados dos seus irmãos e de outros que são cometidos. E aí uma pergunta para a gente refletir sobre isso. Quando alguém pratica um pecado, qual é a reação que eu tenho diante disso? Será que eu me alegro ou eu me entristeço? Será que eu passo a interceder por ele? Porque a característica dos que serão selados é justamente essa. Eles se entristecem e intercedem por aqueles que pecam. Porque é isso que tem trazido sofrimento e miséria ao mundo. É isso que tem trazido pesar ao céu. Então, se eu não estou me entristecendo pelos que caem, né, o meu semelhante, então isso é um sinal alarmante de que pode ser que eu não seja contado entre os selados, porque essa é uma característica distintiva desses. Quando Cristo lidava com os pecadores e quando alguém tentava afetá-lo, qual era a reação de Cristo? Era revidar? Não. Ele se entristecia. Mesmo que a ação fosse para atingi-lo, ele não era afetado por aquilo. Ele se entristecia, ele chorava, mas porque o pecado que estava sendo feito por aquela pessoa iria destruí-la. Essa deve ser a nossa mentalidade. E ela só pode ser adquirida com a comunhão com Deus. Lembra na situação em que Jesus, ao ser levado pelos romanos, um deles deu uma bofetada na cara de Cristo. E nós sabemos que os romanos eram homens altos, fortes, né? Imagina levar uma bofetada da mão de um soldado romano. O que você imagina? Qual teria sido a reação de Cristo? Qual foi a reação de Cristo naquele momento? Será que foi de raiva? A Bíblia diz que quando ele era maltratado pelos seus semelhantes, ele intercedia por eles. Essa deve ser a nossa atitude. Aí você diz assim, não, mas isso é impossível. Um caso clássico é o de Estevão.
quando ele é arrancado pelos fariseus, né, jogado para fora do sinédrio, e ele, quando ele está sendo apedrejado, o que é que ele faz? Qual é a reação dele? Ele passa a interceder por eles e utiliza as mesmas palavras que Cristo usou, para que Deus não imputasse pecado neles. Então, quem é que estava então vivendo nele naquele momento ali? Foi o próprio Cristo. E a Bíblia diz que a sua face reluzia como a luz de um anjo, como a face de um anjo. E sabe quem presenciou isso? Os próprios fariseus. Mas eles quiseram silenciar a própria consciência, assassinando o santo de Deus. Então essa deve ser a nossa atitude. Então hoje, quando eu me vejo em uma situação em que meu temperamento ele é confrontado e eu me deixo ser levado pelo sentimento, isso é um sinal de alarme para mim, que não estou permitindo com que Cristo viva em minha carne de pecado, mediante a fé em sua pessoa. Tá certo? As abominações pelas quais os fiéis suspiram e gemiam era tudo quanto podia ser discernido por olhos finitos. Mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocavam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se encobertos. O que é que ela está retratando aqui? Aqui ela traz sobre a visão de Ezequiel 9, certo? Aonde abominações estavam sendo cometidas dentro do santuário em Israel. Só que um quadro aqui é pintado da seguinte maneira. Pecados que olhos naturais podem discernir, ou seja, podem suportar ver aquilo, era-lhes conhecido. Mas havia pecados piores do que esses, que Deus ocultava à vista deles, porque eles não podiam suportar aquilo. Então isso agravou e trouxe a ira de Deus sobre isso. Então, diante dos fatos que acontecem hoje em nosso mundo, dentro das nossas instituições, há casos que Deus não permite que saibamos, porque a nossa mente não é capaz de suportar. Mas mesmo assim, o Senhor diz que a característica distintiva daqueles que serão selados são aqueles que choram e gemem pelas abominações que são cometidas dentro do santuário. O grande esquadrinhador dos corações sabe de todo o pecado cometido secretamente pelos obreiros da iniquidade. Essas pessoas chegam a sentir-se seguras em seus enganos e, por causa da longanimidade divina, dizem que o Senhor não vê e depois procedem como se ele houvesse abandonado a terra. Ele, porém, irá expor a hipocrisia e revelar perante os outros os pecados que ocultavam com tanto cuidado. Então aqui ela termina dizendo o seguinte, que Deus, que esquadrinha os corações, irá expor o pecado, a hipocrisia daqueles que praticam suas iniquidades de maneira oculta. Agora, veja a dimensão do engano que o pecado faz na mente de quem o pratica. A pessoa, depois de um certo tempo, naquela prática, ela chega a acreditar que Deus não lhe cobrará, ou que não retribuirá juízo pelaquela iniquidade ou por aquele mau proceder. A mente da pessoa fica tão embotada que ela chega a confessar que Deus abandonou a terra e que ele não irá castigar. Quando ela diz assim, ele, porém, irá expor a hipocrisia e revelar perante os outros os pecados que ocultavam com tanto cuidado, isso me faz lembrar, sabe de quem? De Judas. Na última ceia, Jesus estava presente, né, obviamente. Jesus faz um ato cultural da época e que eu fui pesquisar e que isso me chamou assim, bastante atenção e me fez refletir muito. Jesus revela para eles que o traidor estaria entre eles. E eles começam a perguntar-se a um ao outro, né? Sou eu, Senhor, porventura, que irei trair? E aí Jesus diz o quê? Aquele que eu entregar o pão molhado, esse é o traidor. E aí ele molha o pão no vinho e entrega a quem? A Judas. Você sabia que na cultura hebraica, quando o anfitrião da casa ele dava a festa, né? E ele molhava o pão na água ou no vinho e entregava para um dos seus convidados. Sabe o que isso representa? Ele diz esse ato era um ato simbólico que representava as seguintes palavras: que você, de todos os convidados aqui, é aquele que é mais amado por mim. Então, quando Ellen White, inspirada por Deus, diz que ele vai expor a hipocrisia, ele não vai expor de forma descuidada. Deus nunca expõe o nosso pecado à vista das pessoas com o objetivo de nos constranger. Quando Deus decide expor o pecado em público, é com o objetivo de salvar. Quando ele molhou o pão e disse, a quem entregar o pão é o traidor, ele esperava arrancar de Judas confissão. E que Judas se arrependesse naquele momento. Entende? Então quando ela diz assim, porque parece uma atitude severa, né? Ele vai expor a hipocrisia. Porque quem realmente expõe
para a destruição é Satanás. O pecado, o nosso pecado, né? Quando é praticado. Mas quando Cristo decide expor, como ele fez, embora não abertamente, né? Mas aquela mulher era conhecida por ser prostituta, e Jesus então diz, você de fato teve 6 maridos, mas o que você tem agora não é seu marido. Então quando ele expõe, ele não expõe descuidadamente, ele expõe com o objetivo de salvar. Porém, o relato sagrado diz que Satanás entrou em Judas. Quando Satanás entrou em Judas, ele já tomou posse da consciência dele, que é aonde deve o nome de Deus estar. Então, quando Deus não reina, quem reina? Não tem outra. Entende? Ou a nossa mente está sendo governada por Cristo, ou a nossa mente está sendo governada por Satanás. No momento em que Cristo é expulso do coração, quem reina? Satanás. Não existe esse meio termo onde Satanás, naquele espaço curto de tempo, ele não entrou, ele entrou. Ele domina. E ela segue dizendo o seguinte: o dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Antes ela se limitava apenas no santuário. Agora ela abre para a terra. As abominações são cometidas. Eu até estava comentando com o Eric, antes do almoço, eu disse assim, precisamos ter a mente de Cristo. Como Paulo diz, né, que haja em vós a mente de Cristo. Porque a única coisa que vai fazer a gente suportar as situações de conflito mesmo no mundo é a mente de Cristo. Porque sem ela, nós vamos perder o equilíbrio emocional. Tem uma mensagem mais que ela menciona isso. Quando os anjos que estão presentes aqui no mundo, eles presenciam todas as situações ocorrentes. Imagine os anjos relatores. Que situação terrível em presenciar um abuso sexual ou a morte de um semelhante. Situações terríveis. E isso nos choca, sim ou não? A gente realmente, quando a gente liga a televisão e vê situações aberrantes, a gente fica em estado de choque. E o anjo, que tem que presenciar isso? Ele não perde o equilíbrio porque ele tem a mente de Cristo. E nós precisamos possuir a mente de Cristo, porque sem ela nós não iremos suportar. E a irmã White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, eu até compartilhei com a diretoria, ela diz que os ímpios, quando o Espírito de Deus se retirar deles, eles vão sofrer a mesma angústia que Jesus sofreu no Getsemane, quando o Pai se afastou de Cristo, quando o pecado da humanidade caiu sobre ele. E ali no relato do Getsemane, diz que Cristo suava gotas de sangue. E o que é pior, para completar a situação, eles serão atormentados por demônios. Enquanto os selados estão guardados pelo Espírito de Deus, eles estão sendo atormentados por demônios. Eu não sei quantos aqui já tiveram a situação de passar por uma situação de ansiedade, de angústia. Se passou, sabe quão terrível é essa aflição. Imagine então você sofrer 10 vezes mais isso, porque recairá sobre aquele que não estiver selado para a salvação. E aí vem a pergunta, mas o que é o nome de Deus? Porque o nome de Deus estará gravado na fronte, certo? E a irmã White, ela diz assim, esforçai-vos por estar entre os 144 mil. Nós devemos estar entre os 144 mil. Na Bíblia, o nome ele está profundamente associado ao caráter. Diferentemente do uso atual, que o nome está relacionado apenas à identificação, né, do indivíduo, na Bíblia, quando o nome é dado a uma pessoa, é para revelar a sua essência, o seu caráter e a missão da pessoa. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo clássico. Jesus, quando o anjo aparece a José e diz a ele o seguinte, tentando convencê-lo para que ele não deixasse Maria, né? Porque realmente o que ela estava grávida era do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então observe que o nome de Cristo está entrelaçado à missão dele. E o nome de Jesus no hebraico, Yeshua, significa Salvador. Olha que interessante. Então, na Bíblia, sempre que o nome é dado ao indivíduo, é dado com o objetivo de revelar o seu caráter, a sua essência e a sua missão. Tá certo? Um fato interessante é quando Moisés pede para ver a glória de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Então, tendo em mente essa questão, que o nome está relacionado ao quê? Ao caráter, à essência e à missão da pessoa. Certo? Êxodo capítulo 3. Aqui retrata o momento em que Moisés
ele vai pastorear as ovelhas e dar de encontro com uma sarça que não se queimava, certo? O verso 6 diz assim: além disso, ele disse: eu sou o Deus de teu pai, depois de ele ter encontrado com a sarça. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Agora o verso 13 ao 15. E disse Deus a Moisés, e disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi a eles? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre. Este é o meu memorial de geração em geração. Então, até aquele momento, o que o povo de Israel sabia, certo? Era que Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Só que aí isso não foi suficiente para Moisés. Moisés disse assim: olha, mas se eles quiserem saber o teu nome, o que direi a eles? Aí Deus diz assim: dirás a eles: eu sou o que sou. E aí eu trouxe aqui então agora algumas citações do pastor Ed Jones, e ele vai destrinchar para a gente o que é que Deus quis dizer com eu sou o que sou. Não foi suficiente para Deus dizer assim: eu sou. A palavra eu sou no hebraico significa aquele que existe por si só. Deus precisou dizer assim: diga para eles: eu sou o que sou. E a gente precisa entender o que Deus quis dizer com isso. Eu sou o que sou. Tá certo? Antes disso, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, o verso 18 e 19. E ele disse: suplico-te, mostra-me a tua glória. E ele disse: farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o quê? O nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Agora leia o capítulo 34, o verso 5 ao 8. E o Senhor desceu na nuvem, o verso 5, e se pôs ali com ele, e proclamou o quê? O nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor, Deus misericordioso, gracioso, longânimo, grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então o que acontece aqui, contextualizando? Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus disse: olha, nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivo. A única coisa que eu posso te revelar é o meu nome. E aí então, no dia em que Deus pede para que Moisés lave as tábuas de pedra e suba ao monte, ali o Senhor desce na nuvem e proclama a ele não a sua face, não revela a sua face, mas revela o seu nome. E o que é o nome do Senhor? Misericordioso, gracioso, longânimo, grande em bondade e em verdade. Eis o nome do Senhor. Esses atributos estão diretamente relacionados ao nome de Deus. Que por sua vez, os 144 mil têm escrito aonde? Na sua fronte. Mas a questão de terem o caráter de Deus, que são seus atributos revelados neles, não é num conceito teórico, mas é um conhecimento experimental. E não é a misericórdia, não é a longanimidade que o mundo ensina. É a longanimidade e a bondade que Deus ensina. No livro Mensagem aos Jovens, a irmã White diz que uma das características que alguém tem o Espírito de Deus é quando, sob pior provocação, ele não cede a ela. Esse era o Espírito de Cristo. Essa era a mente de Cristo. E é justamente esse caráter que os 144 mil eles irão refletir. Foi justamente isso que fez com que Moisés, no verso 8, ele se curvou e adorou ao Senhor. João 17, o verso 3, Jesus diz assim: ó, e isto é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Jesus está dizendo, certo, em sua oração, que a vida eterna consiste nisso, o conhecimento de Deus. Precisamos seguir em conhecer a Deus, porque é justamente a revelação dele que nos trará a vida eterna.
tanto dele como de Cristo. Agora leia o verso 6. Diz o seguinte: eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me destes. O verso 26. E eu lhes tenho declarado o teu nome e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles. Então, o que foi que Cristo fez? Revelou que é aos homens o nome de Deus. E o que é o nome de Deus? É o seu caráter. É os atributos, aqueles aos quais foi revelado a Moisés. Jesus manifestou, não apenas por palavras, mas pela própria vida. E sabe o que é o fator interessante aqui? É que Jesus espera que esse mesmo nome ele seja proclamado agora através de nós. Não apenas pelas nossas palavras, mas também pela nossa vida. Olha o que ele fala em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5, o verso 14. Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Olha que interessante. Deus nos diz que somos colocados como luzeiros no mundo. De onde provém essa luz? Senão da sua própria presença em nós. Então, quando a luz dele em nós, a presença dele em nós se manifestar, os homens lá fora verão através das boas obras que ele mesmo irá efetuar através de nós. E aqui diz assim, que eles serão levados a glorificar a Deus. Se você voltar em João, capítulo 16, João 16, perdão, João 17, o verso 4, Jesus diz assim, ó, eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Então, o que foi que Jesus fez? Ele glorificou o Pai na terra. E o que é glorificar o Pai na terra? Ele manifestou o caráter do Pai aos homens através da sua própria vida. Então, quando o texto de Mateus 5, Jesus diz assim, olha, deixai a vossa luz brilhar para que as vossas boas obras, né, quando forem realizadas, levem os homens, quando forem vistas, levem os homens a glorificarem a Deus. Ou seja, quando nós refletimos o caráter de Deus através de uma conexão, uma comunhão vital com Ele, a presença dele em nós se manifestar como se manifestou na vida de Cristo e dos discípulos posteriormente, os homens lá fora verão em nós a imagem de Deus e também serão convertidos, serão levados a refletir a glória de Deus. Porque diz assim, glorificaram a Deus, para que glorifiquem a Deus. Ou seja, eles também vão refletir a imagem de Deus. Então Deus espera uma resposta nossa em resposta à luz que Ele tem nos dado. O pastor T. Jones ele vai explicar sobre aquela passagem do eu sou o que sou. Olha que interessante. Mas qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Deus havia dito, e eles sabiam, ele quem? Os hebreus que foram escravizados no Egito. Que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, bem como o Deus de seus pais. Eles sabiam que seus pais tinham um Deus a quem adoravam. Aquele povo tinha ouvido a respeito do Deus de seus pais. Eles se lembravam, embora vagamente agora do Deus de dos seus pais. Por que ele diz isso? Eles haviam passado 430 anos de escravidão no Egito. Então, toda a luz, toda a educação que eles receberam foram sendo esquecidas após sucessivas gerações que foram nascendo dos hebreus na terra do Egito. Imagine que eles estavam numa região corrompida pelo paganismo, né? Tudo que ali estava levava-os a esquecerem-se de Deus. Então, eles, quando se tornaram escravos, eles nem sabiam o que era a observância do sábado do sétimo dia. Eles nem sabiam, eles conheciam vagamente que houve um Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas eles não conheciam realmente os atributos do caráter de Deus. E ele segue, porém este Deus lhe revela agora que o Deus de seus pais
é o Deus cujo nome eu sou o que sou. Quando Deus diz assim, eu sou, significa ele existe por si próprio, no hebraico. Quando ele diz assim, eu sou o que sou, ele vai abarcar mais do que isso, mais do que a sua própria existência. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aqui traz um detalhe importante, porque no verso 15 de Êxodo, capítulo 3, no verso 15 que nós lemos, na parte final, o verso diz assim, Deus encerra dizendo assim, ó, este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aí ele conclui dizendo assim, assim o nome de Deus e o seu memorial andam lado a lado. Então existe um memorial de Deus, que Deus estabeleceu, que Deus criou, que traz o nome de Deus até o ser humano, para que ele não esqueça de forma alguma acerca de Deus, certo? Do seu caráter, dos seus atributos. E ele diz assim, percebem? Mas qual é o seu nome? Eu sou. Mas eu sou o quê? Eu sou o que sou. Observem bem, não é suficiente Deus declarar aos homens que ele é, certo? Precisamos saber agora que ele é o que ou aquilo que ele é, a fim de que o conhecimento de si mesmo possa trazer algum benefício. Nós precisamos adquirir por experiência, não apenas intelectualmente, mas por prática mesmo, experimentar Deus, além daquilo que ele é, ou seja, a existência dele mesmo. Mais do que isso, certo? É isso que ele está querendo dizer. A consciência de sua existência não é suficiente para conhecermos sobre Deus. Não basta apenas dizer, eu acredito que Deus existe. Tiago diz assim, ó, crer em Deus, creres que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem na existência de Deus, mas isso nada faz diferença para eles. Então, se a nossa crença também em Deus se limita apenas no fato dele existir, estamos na mesma condição que os demônios. Não traz nenhum benefício para nós. É por isso que nós estamos assim, cambaleando espiritualmente. Precisamos saber, porém, o que ele é e qual é a razão de sua existência para nós. É por isso que ele não diz simplesmente eu sou. Eu sou significa eu existo por mim mesmo. Eu sou imutável, não. Este é o meu nome, não. Eu sou o que sou. Este sim é o meu nome. Ou é o seu nome. E se quisermos conhecer Deus verdadeiramente, precisamos conhecer não somente que ele é, mas que ele é o que ele é. E só podemos dizer que o conhecemos quando conhecermos o que ele é. Tá certo? Nós vamos entender essa repetição que ele vai fazendo. Sabemos o que Deus é, o que ele é. Esse mesmo pensamento vai ser expresso em Hebreus 11. Aqui diz assim, Paulo, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé para poder agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus precisa fazer o quê? Creia que ele existe e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Então, quando nos aproximamos de Deus por fé, precisamos acreditar que ele existe e que ele se torna galardoador. O que é galardoador? É aquele que recompensa você por algo que você fez. Mas o que é que Deus nos recompensa quando nos aproximamos dele? O que é que Deus dá para nós? O que é que vocês acham? O que é que Deus dá para quando nos dispusemos a buscá-lo? Qual é a bênção que ele nos dá? É ele mesmo. Então, quando nós passamos a buscar a Deus, a recompensa que ele nos dá é uma revelação dele mesmo a nós. Entende? E ele continua dizendo o seguinte, bem, qual é o galardão que Deus concede àqueles que o buscam? Ele mesmo. Ele mesmo. Tudo o que ele é e tudo o que ele tem. Mas, essa é uma pergunta interessante. Se tivéssemos tudo o que ele tem, sem termos a pessoa dele, que benefício isso teria para nós? Porque o que é hoje ensinado em nosso meio? Temos a paz de Cristo. Mas nós não temos apenas que ter a paz de Cristo. Precisamos ter a Cristo, porque ele é a nossa paz. Queremos o poder de Deus, o poder do Espírito, sim ou não? Mas não podemos ter apenas o poder de Deus. Precisamos ter a Deus, porque Cristo é o poder que se fez, né? Deus fez ele poder para nós. Não podemos ter apenas a justiça dele, separado dele. Precisamos ter a Cristo, porque ele se fez justiça por nós. Então não adianta termos, por exemplo, o céu sem Cristo. Agora, a pergunta aqui ele diz, a pergunta que precisa ser respondida, né? Mas se tivéssemos tudo o que ele tem, sem termos a pessoa dele, que benefício isso teria para nós? Nenhum. Vocês percebem que se tivéssemos tudo o que Deus tem, sem deixar de ser nós mesmos, seríamos simplesmente supremos, quase demônios, não é verdade? O que acontece com Lúcifer? Se Deus concedesse a nós
aquilo que ele deseja conceder, na condição que nós estamos, nos tornaríamos demônios. Por quê? A igreja precisa de quê? Para poder concluir a obra do Evangelho, o poder do Espírito Santo. Mas da forma como nós estamos, se o Espírito descer sobre nós, das duas ou somos destruídos, ou nos converteremos em um demônio, assim como Satanás. E em vez de Deus ser exaltado, quem será exaltado? O homem. É por isso que muitas vezes o ditado popular que diz assim, quer conhecer o indivíduo, dele poder. Mas o problema não está no poder, porque senão teríamos aí um Deus débil. O problema está no ser humano, que precisa se esvaziar de si mesmo para então poder receber. Por isso que o pilar, né, digamos assim, da cristandade é a abnegação. Isso você vê o tempo todo em Cristo. E aí quando você passa a refletir a si mesmo com o caráter dele, você vê que muito falta acerca disso. Em todas as relações nossas temos que manifestar abnegação. Não pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito. Então é necessário antes esvaziar-se de si mesmo, para que então você possa receber tudo que é de Deus e principalmente Ele mesmo. Tá certo? Porque senão nós teremos a mesma atitude que Satanás. Queremos usurpar o trono de Deus, se assentar no lugar de Deus, querendo ser Deus e governar a nossa maneira. Não é assim que acontece quando a gente dá poder para alguém, para liderar uma equipe, uma igreja, um departamento. Se ela não se esvaziar das suas próprias opiniões, do seu próprio orgulho, ela vai começar a ditar as regras em vez de deixar que Deus a guie. Conceder a um homem tudo que Deus possui, sem que ele deixe de ser aquilo que ele é, seria algo assustador. João Batista disse assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Tá certo? Portanto, não significa nada para nós o fato de Deus nos dar tudo o que ele tem, a menos que ele nos dê o que ele é, a menos que nos dê a si mesmo. Assim, quando ele nos concede o que ele é, dando-nos a si mesmo seu caráter. Então, o que ele é? Quando o pastor ele diz assim, dando-nos a si mesmo, ele está fazendo referência ao seu caráter, que é o seu nome e a sua disposição. Então, podemos usar o que ele é e também o que ele tem no temor dele e para a sua glória. Porque quando eu me esvazio de mim mesmo e permito com que Deus, então, preencha o vazio da minha alma com a sua presença e com os atributos do seu caráter, então aquilo que eu usarei para a glória dele e não para glorificar a mim mesmo. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 18. A gente já está chegando no final, certo? Apocalipse capítulo 18. Então, assim, como eu falei no início, isso é apenas um esboço, porque é extenso os capítulos do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Então, quem quiser, eu posso disponibilizar em PDF, vocês depois imprimem, porque nós precisamos estudar com afinco e entender esse assunto e deixá-lo bem gravado em nossa mente. Apocalipse 18, verso 1 diz assim, ó, e depois dessas coisas eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O que esse verso retrata? Retrata um momento em que, quando o Espírito de Deus for derramado sobre a igreja, certo? Então, com o poder do alto céus, aqui diz que a terra será iluminada com a sua glória. Mas que glória é essa? Lembra que quando Cristo veio, ele disse assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me destes. Então, esse grupo seleto, certo, irá inundar a terra com o poder do alto, glorificando a Deus. E o que é glorificar a Deus? É manifestar o seu caráter, os atributos do caráter de Deus ao mundo. Agora, leia comigo Atos capítulo 1, em paralelo a isso, porque aqui diz assim, ó, que depois dessas coisas, vi descer outro anjo do céu, tendo grande poder. Então, Deus conferirá poder à sua igreja. Mas de que poder é esse? Atos capítulo 1. Atos 1, o verso 4 e o verso 8. O verso 4 diz assim, e tendo-se reunido com eles, os ordenou-lhes, Jesus, né, que não partisse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E o verso 8 diz assim, ó, mas recebereis o quê? O poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda em Judéia e Samaria, até a última parte da terra. No capítulo 18 que nós vemos que a terra foi iluminada com a sua glória, e com grande poder. De quem é esse poder? Jesus está dizendo aqui, em Atos 1, é o poder do Espírito. Mas por que os homens, por que esses servos de Deus, eles serão iluminados?
Com que finalidade? Para serem as suas testemunhas. Ninguém pode testemunhar de Cristo, de seu caráter, se não receber do Espírito o poder. Nós seremos habilitados pelo poder do Espírito Santo. Então esse é o motivo pelo qual em Apocalipse 18:1 é dito que a terra será iluminada com a glória de Deus, o caráter dele será manifestado como ele é, com grande poder. Então, essa é a finalidade. Deus não conferirá poder para nenhum para exaltar-se a si mesmo. Se permanecermos tal como estamos ainda, o poder ele não conferirá. É necessário que esvaziemos de nós mesmos para que então Deus possa preencher-nos com o que ele é e tudo o que ele possui. Essa passagem nós já lemos. Aqui, irmão White diz o seguinte: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então o que é que Cristo aguarda? O caráter dele reproduzido perfeitamente em nós. Então quando isso acontecer, ele vem reclamar os seus. Então quando em Apocalipse 14 e Apocalipse 7 fala que os 144 mil têm na testa escrito o nome do seu Pai, está manifestando o quê? O caráter de Deus, os atributos de Deus, não como o mundo ensina, mas como realmente Deus ensina. Agora, vamos entender, essa é a parte final, certo? Vamos entender qual é a relação que o selo de Deus tem com o caráter de Deus. Porque muitos estão guardando o sábado do 7º dia, mas não estão guardando o sábado do Senhor. Não estão discernindo que o sábado deve ser entendido de maneira espiritual. A pergunta é a seguinte: onde está contido o selo de Deus? Não precisa abrir a Bíblia. Está contido nos 10 mandamentos. Isaías 8,16 diz o seguinte: sela a lei no coração dos meus discípulos. Todos nós já sabemos que o selo de Deus está contido especificamente no 4º mandamento. E nós aprendemos, isso é certo, que o sábado traz a autoridade, o nome, certo, e o território que Deus ocupa. Isso é uma verdade. Porém, há uma verdade mais profunda do que essa. O pastor T. Jones ele diz o seguinte: o último dia do ciclo semanal não é um sinal do Deus verdadeiro. O último ciclo não significa nada. Uma pessoa que guarda o último dia do ciclo semanal pode fazê-lo sem conhecer o Senhor. Da mesma forma que ele pode guardar o primeiro dia do ciclo semanal sem conhecer o Senhor. Mas ela não consegue guardar o sábado, o descanso sabático, sem conhecer o Senhor. Por isso que eu comecei o texto lendo a situação ali em que Moisés pede para ver a glória de Deus. E o que é que Deus revela a ele? O seu nome. E o que é o nome de Deus? Misericordioso, longânimo, tardio em ira, que perdoa a iniquidade, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, foi necessário que Deus primeiro revelasse a Moisés quem ele era, para que então depois desse a ele a lei. Então ninguém, absolutamente ninguém, pode guardar o sábado do 7º dia sem que antes conheça o Senhor do sábado. Porque uma pessoa comum, ele pode guardar também o primeiro dia da semana, como ele diz aqui, mas não conhecer a Deus. E o que é que consiste a vida eterna? João 17,3. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Precisamos entrar nessa obra de conhecer a Deus, certo? E aí depois ele nos dá a sua lei. Se eu inverter as coisas, então estarei entrando no processo de condenação. Quando Deus se apresenta no Monte Sinai, por exemplo, o que é que ele anuncia primeiro? Ele anuncia a lei? Sim ou não? Não, ele não anunciou a lei. Ele diz assim, olha, abram suas Bíblias, Êxodo, rapidinho, Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Quando Deus se apresenta no Monte Sinai, quais foram as suas primeiras palavras? Será que foi o primeiro mandamento? Êxodo 20, o verso 1 e 2 diz assim: E Deus falou todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então ele se apresenta como aquele que salva, para depois apresentar a lei para ser observada. E um detalhe, ele apresenta o seu nome aqui. Senhor aqui é a palavra Jeová, que muitas vezes é traduzida. É o nome de Deus. Ele está apresentando o seu caráter, os seus atributos. Que ele é misericordioso, que ele é longânimo, que ele é tardio em irar-se, que ele perdoa a iniquidade, ainda que ele não é inocente ou culpado, para depois oferecer a lei. E sabe o que é interessante? Quando Deus diz assim, ó, e Deus falou todas estas palavras, dizendo, né?
eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. No hebraico, quando diz assim, e falou Deus todas estas palavras, lá ele traz dois significados. O primeiro deles é palavras de ordenanças, certo? Como se fosse um mandamento para que você realmente cumprisse. E também como promessas habilitadoras. Então, quando Deus está dizendo assim, ó, falou Deus todas estas palavras dizendo, ele está dizendo assim, estou te dando promessas habilitadoras. E a irmã White diz assim, que todas as ordenanças do Senhor são promessas habilitadoras. Então, quando Deus apresenta a lei, Deus não estava esperando que o povo por si só cumprisse a lei, mas que eles crescem, que Deus operaria mediante a sua palavra, a sua vontade neles. Porque ele sabe, por exemplo, que é de nossa natureza o matar, o adulterar, o mentir, que é um pecado que abarca todos. Deus chega e diz assim, olha, não dirás falso testemunho. Eu vou olhar para Deus e vou dizer assim, Senhor, eu não posso cumprir esse mandamento, porque essa é a minha inclinação. Mas quando em Êxodo capítulo 20 está em hebraico, diz assim, Deus falou todas essas palavras, ali no pensamento, na mentalidade de Moisés, ele estava escrevendo o seguinte, promessas habilitadoras. Ele não estava esperando que o povo cumprisse, porque nós sabemos a história. Quando Deus apresentou a lei, o povo disse o quê? Tudo o que o Senhor disser, faremos. E na primeira ocasião, o que foi que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Eles não podiam cumprir, porque a sua natureza é inclinada à transgressão à lei. Então, entendendo isso, precisamos primeiro conhecer a Deus. Se envolvendo com Ele, tendo esse relacionamento diário, sistemático, todos os dias, diariamente, então nós entenderemos o que é o descanso do sábado, tá certo? E por que o sábado? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 2. Quando Deus conclui a sua criação, o verso 1 diz assim, assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. O verso 2, no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia, o verso 3, e o santificou porque nele havia descansado de todo o trabalho que Deus criou e fez. Então, por que o sábado? Porque o sábado é o quê? É um memorial da obra criadora de Deus. Lembra que quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz assim, este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então, um memorial que traz o nome de Deus é o quê? É o sábado. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, Deus é para nós, seres inteligentes, criador. Quando nos achegamos para nos relacionarmos com Deus, o que precisamos trazer em mente é que Deus é o quê? Criador. Tá certo? E o sábado, ele traz essa matéria espiritual, que Deus é criador. E precisamos, então, adentrar o pensamento com isso. O pastor T. Jones diz o seguinte, a primeira coisa que Deus é para qualquer coisa, animada ou inanimada, é o fato de ser o criador. Pois por meio dele todas as coisas existem. Então, quando nos aproximamos para nos relacionarmos com Deus, quando você se aproximar para se relacionar com Deus, para orar a Ele, deixe que sua mente ela medite nesse aspecto. Deus é criador. E você vai entender por quê. Pois por meio de todas as coisas, por meio dele todas as coisas existem. Ele é o autor de tudo. Então a primeira coisa que qualquer ser humano, anjo ou outra inteligência precisa fazer é conhecer a Deus como criador. Agora vamos trazer aqui uma situação. Quem estava na criação, criando o mundo? Quem? Jesus, quem mais? O Espírito Santo e quem mais? Vamos aqui rapidamente, não vamos abordar os textos só para a gente adiantar. Quem era o agente ativo na criação? Cristo. O Cristo, ele trazia à existência o pensamento audível de Deus. E o Deus, o Pai, operava de que forma? Através da palavra. Então, existe essa ordem, certo? Cristo é quem trazia o pensamento audível de Deus e dava forma. Isso a gente pode ler em João capítulo 1, podemos ler em Hebreus capítulo 1, onde diz que o Pai se fez uso do Filho para criar todas as coisas, certo? Em Colossenses capítulo 1 também. O pastor T. Jones continua. Assim, a primeira coisa que qualquer criatura deve pensar quanto ao que Deus é, ou seja, quanto à compreensão do seu nome, é que ele é criador. Por isso que ele diz assim, não basta apenas a gente se aproximar de Deus e crer que ele é o eu sou.
Porque a palavra eu sou significa existe por si próprio. Mas eu sou o que sou. Então, quando eu penso assim, quando eu penso em Deus ser eu sou o que sou, ele é mais do que existir. Ele é criador, tá certo? Assim, a primeira coisa que devemos ter em mente, que ele é criador. Portanto, já constatamos que seu nome se encontra inseparavelmente associado ao seu memorial, que é o sábado do sétimo dia. O sábado remete às suas obras criadas, que por sua vez remete que Deus é o criador. Assim, a primeira coisa que qualquer criatura deve pensar quanto ao que Deus é, ou seja, quanto à compreensão do seu nome, que ele é criador. Além de suas virtudes, Deus é o quê? O que é que o seu nome traz para nós? Que ele é criador, tá certo? Portanto, já constatamos que seu nome se encontra inseparavelmente associado ao seu memorial. Assim, este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20, o verso 20, e veja que o próprio profeta ele vai confirmar isso. Ezequiel 20, verso 20, diz assim, ó, e santificai os meus shabates. A minha versão, né? Shabat significa descanso. E eles serão um sinal entre mim e vós, para que saibais, para que possais saber que eu sou o Senhor, o quê? O objetivo deles santificarem o sábado era para que o sábado servisse de um sinal entre eles, para que eles soubessem que Deus é o quê? Que eu sou o Senhor vosso Deus. Esse Senhor aqui, novamente, é o nome de Deus. E nós devemos entender que o nome de Deus, antes de qualquer coisa, é o quê? Criador, tá certo? Ele queria enfatizar para o povo, Ezequiel, Deus falando através do profeta, que ele era criador e que o povo precisava observar o Shabat por esse motivo e que o sábado era um sinal, um memorial. Agora, uma coisa interessante aqui, que ele diz assim, santificar os meus sábados. Veja também o verso 12 do mesmo capítulo. Além disso, eu também lhes dei os meus shabates, ou os meus sábados, os meus descansos, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Olha outra informação aqui importante. O sábado não é apenas um memorial que Deus é criador, mas que ele também é santificador. E para que possamos observar o sábado do sétimo dia, ou melhor, o sábado do Senhor, é necessário que Deus santifique-nos, para que então possamos então santificar o sábado. Porque se Deus não santificar a minha mente, o meu corpo, por mais que eu queira fazer, por mais que eu queira guardar, eu não vou adentrar o descanso de Deus. Eu vou descansar num dia semanal, um feriado comum da semana, como muitos têm feito, como muitos adventistas têm feito. Por isso que na visão de Ellen White ela diz assim, eles tiveram compreensão profunda sobre o sábado, mas eles abandonaram o sábado. Por isso que eles são tão culpados. Olha o que ele vai explicar sobre isso. O sábado é o sinal do que então? Um sinal de que ele é o Senhor Deus, certo? Então quando diz assim, ele é o Senhor Deus, ele é o Criador. Ele é aquele que santifica. Mas o seu nome não se limita ao fato dele existir. Vai além disso. Sendo o sábado o sinal de que ele é o Senhor Deus, não é verdade que ele, ou seja, o sábado, é o sinal de que Deus é o que é, bem como do fato de que ele é ou existe. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. O que torna algo santo? Êxodo 3:4, quando Moisés está ali pastoreando, né, que encontra a sarça ardente, o que é que Deus diz a ele? Tira as sandálias dos pés, porque onde você está é sagrado. Mas o lugar não era um lugar comum, como qualquer outro, sim ou não? Mas o que tornou o lugar santo? A presença de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, que ele diz assim, e Deus abençoou, descansou e santificou. O que é que santificou o sábado? A presença dele. Então a gente entende que o sábado é de natureza espiritual. Deus é o quê? É espírito. Então o descanso que Deus quer proporcionar a mim e a você não é um descanso físico, por mais que isso aconteça, isso vem como consequência, é um descanso espiritual. Mas que espécie de descanso espiritual é esse? O que Jesus disse lá em Mateus 28:11. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas sobrecarregados de quê? Com os pecados. E o que mais? Ele continua dizendo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então o sábado, por ser de natureza espiritual, porque Deus é espírito, ele quer conceder a nós um descanso espiritual, ou seja, ele quer que descansemos das obras mortas de pecado. E isso só é possível quando nós exercemos fé em Cristo.
Por isso que eu iniciei, e aqui o pastor ele vai enfatizando, que nós precisamos primeiro nos relacionar com Deus. Quando nos relacionamos com Deus ao longo da semana, então nós poderemos ter a certeza que adentraremos ao descanso do Senhor. Porque em Êxodo capítulo 20 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, né? Nem teu servo, nem tua serva, nem teu jumento, nem animal algum, nem forasteiro, das suas portas para dentro. Porque o Senhor Deus fez os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Mas Deus não estava cansado fisicamente. Então, quando ele descansa das suas obras criadas. Mas em relação a nós, ele espera que nós descansemos das nossas obras de pecado. Por quê? Como nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 20, Deus diz que os sábados são dados como um sinal de que ele santifica seu povo. Quando o homem cai em pecado, o sábado agora toma uma nova realidade para nós. Qual a realidade? Que Deus é aquele que cria e Deus é aquele que recria. Por isso que quando ele é confrontado pelos fariseus, Jesus diz assim, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso ele estava falando em dia de sábado. Mas qual é a obra de Deus e de Cristo aqui na terra? É o quê? Salvar. Então o sábado traz esse memorial de que Deus é salvador, que ele é santificador. E ele faz isso por meio de quê? Ele nos salvou por meio de quê? Através de sua palavra, sim ou não? Deus criou o mundo através de quê? Da sua palavra. E ele faz também exatamente a mesma coisa. Olha que interessante. Deus cria o mundo através de Cristo, sim ou não? Cristo é o agente ativo. E agora ele faz o que nos últimos dias? Ele restaura o homem à sua imagem através de quem? De Cristo. Quem estava em Cristo reconciliando o mundo? O próprio Pai. Então precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, nunca entraremos no descanso e o que é pior, não receberemos o selo de Deus. Coríntios, capítulo 2, diz assim, ó, o verso 5, 19, diz assim, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Eu trago esse texto só para harmonizar com a ideia de que Deus em Cristo criou o mundo, e Deus em Cristo agora está reconstruindo em nós a sua imagem. Então o que torna algo santo é a presença de Deus, certo? Então o que tornou o sábado santo? A presença de Deus. O pastor Ed Jones, e eu vou finalizar aqui com mais 6 slides. Deus então santificou o dia. Mas o que fez com que ele se tornasse santo? Eles respondem aqui, ó, a presença de Deus. A presença de Deus torna as coisas santas, torna um lugar santo e torna uma pessoa santa. A presença de Deus tornou o dia santo. Então a santidade de Deus está vinculada ao dia. A presença de Deus, a santa presença de Deus está vinculada ao 7º dia, ou seja, ao sábado. Portanto, quando o homem chega até esse dia de forma como deve vir, com uma mente espiritual, com a mente do Espírito de Deus, e recebe o repouso espiritual, o refrigério espiritual que se encontra nele, a bênção espiritual que ele contém, ele não recebe também essa presença e se torna participante dessa presença, na qual se encontra a santidade de Deus que o transforma, ele recebe de fato. E esse é o verdadeiro significado da guarda do sábado. Em síntese, então, não é um fato que o propósito do sábado era permitir que o homem se tornasse participante da presença de Deus e se familiarizasse mediante uma experiência vivificante com o descanso espiritual de Deus? A bênção espiritual com a presença de Deus para torná-lo santo, com essa presença que o santifica? Não é isso que Deus queria que o sábado trouxesse para o homem? Ora, o homem que recebe tudo isso no sábado é o verdadeiro guardador do sábado, do Shabat. E ele sabe disso e se alegra por saber disso. Então o que acontece? O que Deus quer que nós discernamos é que o sábado deve ser guardado de maneira espiritual. Nós precisamos adentrar o sábado com o objetivo de receber de Deus descanso das nossas próprias obras mortas. Mas para que isso aconteça, primeiro eu preciso me aproximar dele, crendo que ele é criador, certo? Ao longo da semana. O que acontece? Se ao longo da semana eu não me relaciono com Cristo, eu não trago Cristo desde o momento da manhã até o final do dia, quando adentrar as horas dos sábados, eu não entrarei no descanso de Deus. E aquilo que deveria ser uma bênção torna-se uma maldição na minha vida.
Foi isso que aconteceu com Israel. Quando Paulo fala em Hebreus capítulo 4, que eles deixaram de entrar no repouso por conta da incredulidade. E essa mesma história está se repetindo no povo adventista. Não estão discernindo a natureza do sábado, achando que não comprar, não vender é o suficiente, e isso é o guardar, não é o guardar o sábado. Porque a mensagem do sábado é nos lembrar que Deus é o quê? Criador e o que mais? Santificador. Eu preciso me aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que Ele é Criador. Porque a palavra que cria é a mesma palavra que recria. Entende? E Israel deixou de entender isso. E por isso que foi destruída. Ezequiel 22, 12 a gente leu. E para finalizar aqui, mais 3 citações de Ellen White. Ela vai corroborar com o pensamento bíblico e com a mensagem do pastor T. Jones. O sábado foi dado ao homem como um sinal de quê? De santificação. Um sinal de que Deus está trabalhando para o quê? Restaurar a imagem divina em sua vida. Quando o povo de Deus guarda o sábado, ele está reconhecendo que o Senhor é quem os santifica e os transforma à sua imagem. O sábado é um sinal de quê? De santificação. Não é apenas um memorial da criação de Deus, mas é também um memorial de sua obra santificadora. Ao guardar o sábado, o homem se lembra de que o Senhor é quem o quê? O santifica. Ezequiel 20:12. E lhes dei os meus sábados, os meus shabats, para que servirem de sinal, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, ou seja, eu sou o Criador e eu sou o santificador. O sábado foi dado ao homem como um sinal de santificação, um sinal de que Deus está trabalhando para restaurar a imagem divina em sua vida. Quando o povo de Deus guarda o sábado, aqui repetindo a mesma citação, ele está reconhecendo que o Senhor é quem os santifica e os transforma à sua imagem. Então, nós precisamos entender isso, assimilar isso não intelectualmente, mas espiritualmente. Buscarmos nos relacionarmos com Deus de uma forma como nunca antes nos relacionamos, para que quando adentrarmos as horas do sábado, realmente descansemos. O descanso do Senhor, não o descanso meu, não o descanso seu. Porque o descanso que o Senhor quer nos proporcionar é um descanso das nossas obras mortas de pecado. Se existe alguém que quer nos tirar o fardo do pecado, esse alguém podemos dizer que é o próprio Deus. Vamos ficar de joelhos? Senhor nosso Deus, nos achegamos ao Senhor ainda nas horas do sábado, agradecidos pela revelação, pelo conhecimento que o Senhor nos proporciona através da Tua Palavra, através dos Seus servos. Eu reconheço que durante toda a minha experiência cristã, no movimento adventista, eu nunca guardei o sábado do Senhor. Apesar de entender que o sábado é o memorial da criação, mas não entendi uma parte tão importante que o Senhor desempenha através do Teu Filho em nós, que é a obra da recriação da Tua imagem em nós. E que antes de qualquer coisa, precisamos aproximar do Senhor, crendo que o Senhor é Criador. Porque o Senhor não apenas traz as coisas que não existem a existirem, mas também recria em nós a Sua imagem. Ajuda-nos para que possamos, assim como Cristo falou em Sua palavra, que possamos prosseguir conhecendo a Deus e a Ele mesmo, porque para conhecer a Deus é necessário conhecer a Cristo, pois a revelação do Senhor está em Seu Filho. Ajude-nos, tire dos nossos olhos as escamas, tire de nós a cegueira pela qual o Deus desse século nos cegou, para que possamos andar na luz e não nas trevas, para que não sejamos homens nem mulheres com falta de aperfeiçoamento. Estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra e, como vimos, o Senhor tem retido os ventos. Por amor dos seus servos, por aqueles que ainda andam tateando, mesmo tendo recebido grande luz. Satanás tem empobrecido e entorpecido a nossa mente, que muitas vezes não encontramos prazer em Tua Palavra. O Senhor diz que a Tua Palavra ela se renova a cada dia. Novas verdades, novas vertentes podem ser extraídas do mesmo texto. E disso nós não nos apropriamos, porque o Deus desse século cegou o nosso entendimento. Mas tem misericórdia de nós, ó Senhor. Ajuda-nos em nossa debilidade, deficiência, aonde Satanás tem sentido legalidade, que o Senhor possa refrear o seu poder tirano, para que possamos ser homens e mulheres à imagem e semelhança de Cristo, para que possamos ser contados entre os 144 mil. É o nosso desejo. Despede-nos em paz. Não queremos apenas a paz de Cristo, mas queremos o próprio Cristo habitando em nós.
Em nome de Jesus. Amém.